que explica essa piora na aprovação da gestão Lula. Pois é, né? Por que será que a aprovação do Lula está se deteriorando, como apontam aí todas essas pesquisas mais recentes? Bom, na minha análise, essa piora de avaliação ela se deu em razão do sofrível desempenho do governo em 4 áreas essenciais: justiça, relações internacionais, governabilidade e economia. Bom, vamos começar por esse último fator, né? Trabalhadores e empreendedores mais atentos já detectaram a desaceleração da nossa economia. Ano passado, o investimento estrangeiro no Brasil despencou 22%, fazendo o país perder mais de 80 bilhões de reais. E o investimento interno em construção, em maquinário, em equipamentos, bom, esse caiu 3%, sinalizando aí da parte do empresariado uma perda de confiança no governo. Até mesmo um resultado positivo do PIB, né, o resultado do PIB de 2023, a soma das riquezas produzidas pelo país no ano passado, é também motivo de preocupação. Isso porque, embora a nossa economia tenha crescido, ela passou o último semestre absolutamente estagnada. Na verdade, olha só, o PIB cresceu 1,8% no primeiro trimestre, 0,9% no segundo trimestre, 0,1% no terceiro trimestre e 0%, nada no quarto trimestre. Ou seja, a economia está com o freio de mão puxado, enquanto o governo está batendo recorde de gastos e de déficit. E se não fosse o crescimento de 15% do agro e mais uns 8% na indústria extrativista, né, a gente está falando de petróleo, gás natural, minério de ferro e tal, o resultado seria muito pior. Da mesma forma, desacelerou o emprego formal. O Brasil gerou, agora em 2023, 520 mil vagas de trabalho a menos que em 2022 e 1.300.000 vagas a menos que em 2021. Então, é mais um indício de que o efeito positivo do governo anterior na economia está se dissipando. Agora, saindo da economia, né, vamos falar de governabilidade e articulação política. Na campanha de 2022, Lula chegou a afirmar que as emendas parlamentares do tal orçamento secreto eram, aspas, a fonte do maior esquema de corrupção do país. Claro que essa foi uma declaração que deixou todo mundo muito preocupado, afinal de contas, Lula da Silva é um grande especialista no assunto. Contudo, assim que ele tomou posse, segundo a apuração daqui da CNN Brasil, Lula mais que dobrou o empenho de emendas parlamentares e, de acordo com o levantamento da Gazeta do Povo, Lula aumentou em 530% o repasse de emendas PIX, aquelas transferências bilionárias sem fiscalização que caem direto na conta dos municípios felizados. Então, o Lula patrocinou esse toma lá da cá com o Congresso para garantir a aprovação de leis no interesse do seu governo. E, ao fazer isso, descumpriu promessa de campanha e escancarou as portas do Tesouro para a corrupção. E as pessoas ainda se lembram de quando o PT justificava o mensalão e justificava o petrolão em nome da tal governabilidade. Bom, outro ponto de desgaste para o Lula, como eu disse, são as relações internacionais. Aqui dá para ser bem breve. O cidadão brasileiro não aprecia que o seu presidente da República seja elogiado pelos terroristas do Hamas. O eleitor consciente não admite que Lula se coloque como um garoto propaganda da ditadura na Venezuela. Então, esse alinhamento automático do PT com o interesse de regimes autoritários, como Venezuela, Nicarágua, Cuba, Irã, Rússia e por aí vai, isso causa repulsa na opinião pública esclarecida. E aí também pesa na avaliação negativa do governo Lula. E, finalmente, chegamos na área da justiça. Bom, segundo o relatório da Transparência Internacional sobre a corrupção, o Brasil vive sob a égide de um judiciário de coalizão, ou seja, uma justiça supostamente aparelhada e excessivamente simpática ao atual governo. Então, quando Lula da Silva dá tapinhas no rosto de ministros do TSE ou indica para o STF os seus amigos, os seus companheiros, ele reforça essa impressão e ele vincula a sua imagem e a imagem do seu governo, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal e às suas controversas decisões. Então, quando centenas de milhares de manifestantes vão às ruas sem nenhuma faixa, sem nenhum cartaz, por medo de represália judicial, isso pega mal para o governo Lula. Quando os ministros impõem censura ou proferem decisões ao arrepio do devido processo legal, isso também vai resvalar no Lula. Quando o STF vai atuar para legalizar o aborto, para abrandar as penas para traficante, para esvaziar os presídios, é claro que tudo isso impacta o governo Lula, especialmente porque o Lula e o PT concordam publicamente com todas essas medidas. Aí o resultado não podia ser diferente. A aprovação do governo cai a olhos vistos.